Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para nossas vidas neste momento, amém? Ela se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Amém? Glória a Deus. Esse é um momento muito é, pregado, muito comentado e ensinado no meio cristão. E é uma palavra que eu vou deixar claro aqui para vocês, que Deus revelou no meu coração, que Jacó tem que morrer. Às vezes parece uma palavra dura e inflexível, mas é a verdade, porque nós vemos que, nos capítulos anteriores, nós vemos que Jacó já era escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Nós vemos que Jacó era um homem que tinha uma conduta que Deus esperava que tivesse. Nós vemos que Jacó, comparado com seu irmão Esaú já havia negado a sua fé, a fé dos seus pais, casando-se com as filhas de estranhos, do povo estranhos daquela terra. Nós vemos que o próprio Esaú negocia e vende sua bênção por um prato de sopa, um alimento, e despreza a bênção de Deus, falando de que valeria aquela bênção se ele estava com fome naquele momento. Trocou o que era de Deus, algo eterno, por uma coisa momentânea. E apesar de todas as circunstâncias que nos fazem levar a crer que Jacó estava correto, Jacó estava no seu direito, nós vemos que não importa as circunstâncias, pecado é pecado. E nós vemos que Jacó estava em pecado quando ele mentiu, Jacó estava em pecado quando ele enganou, quando ele trapaceou, e quanto indevidamente ele pegou a bênção que era de seu irmão, da forma que ele pegou a bênção de seu irmão, a bênção da primogenitura, enganando e trapaceando seu próprio pai. Amém? E a palavra de Deus nos fala que Jacó ele conheceu ao lado na terra do seu sogro, na terra dos seus parentes lá, a gente vê que ele foi, por várias vezes, aconteceu com ele a mesma injustiça que ele até então cometia com o pessoal. Nós vemos que ali Deus o abençoava e que o seu sogro tentava trapacear ou enganar de várias formas. Mas mesmo assim o Senhor fez que ele pudesse ser abençoado e prosperado ali. Amém? Aqui nós vemos que enquanto Jacó se dispõe a voltar para sua terra natal, para a terra de seus pais, nós vemos que ele pretende voltar assim como herdeiro. E às vezes eu vejo que seu irmão temia que ele voltasse para exigir a bênção do primogênito, porque ele seria cabeça sobre toda a herança, descendência de seu pai. E nós vemos que ali seu irmão esperava já com um pequeno exército de 400 soldados, 400 homens à espera dele, preparando-se para uma guerra. Mas nós vemos que, diante dessas circunstâncias, ele busca a Deus, ele luta com um homem semelhante a Deus, e este homem muda o teu nome, muda a tua história. E nós vemos que neste momento Jacó morre. Nós vemos que ali nasce Israel. E nós vemos que de alguém que estava acostumado a tirar proveitos, saber negociar para proveito próprio, alguém que estava ali para regressar como herdeiro, nós vemos que Israel, o novo Israel, ele se apresenta diante de seu irmão como servo. E ali Deus faz que haja paz. E a palavra de Deus nos fala que Israel, em vez de exigir de seu irmão a parte que lhe cabia da herança, nós vemos que ele abençoa a vida do teu irmão. E uma bênção tão grande que seu irmão fica constrangido e fala: até que Deus já tem me abençoado muito, fique com o que é teu. E ele fala: não, e Deus colocou no meu coração e me deu para que eu compartilhasse contigo.
Receba a bênção que eu tenho que seguir meu caminho. Receba a bênção que me dá esse prazer de poder te abençoar, de engrandecer. E ele sabe, nós vemos ali que há paz entre os irmãos, há paz entre as famílias. E ele faz o que Deus tinha colocado no seu coração e que ele passa ali em paz. E nada acontece com ele nem com toda a sua família. E nós vemos que Deus faz ele abençoa ele para que ele prospere ainda mais naquele lugar. Mas nós vemos que se Jacó não tivesse morrido, não tivesse tido um encontro com Deus e nascido como nova criatura, às vezes a história seria diferente, às vezes seria uma história de guerra e que a volta daquela família seria totalmente outra história. Seria uma história triste, não uma história de paz, de reconciliação entre os irmãos. E a palavra nos diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E sabemos que Cristo morreu na cruz por nós, derramou sobre nós o teu sangue, e Ele tem nos chamados para que morremos com Ele na cruz, e que renascemos com Ele novamente. Então eu venho aqui, Deus tocou no meu coração para que eu traga essa palavra, para que possamos morrer cada dia mais para nós mesmos, para nossos pecados, para aquilo que nossa carne deseja, para tudo aquilo que nos leva aos nossos erros, a tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. E que possamos verdadeiramente morrer com Cristo na cruz, o velho homem, e renascer novamente. Para que Deus possa transformar nossas vidas, assim como transformou a vida de Jacó, um homem mais semelhante à imagem, o caráter de Cristo, um homem ao qual era manso, tranquilo, tinha paz. Que Deus assim venha sobre as nossas vidas, que nos transforme para que sejamos cada dia mais cheios da presença de Deus e que possamos ter prazer em abençoar a vida dos irmãos, que possamos criar ambientes de paz onde a gente põe a planta dos pés, que a gente seja abençoadores e semeadores da palavra de Deus, de tudo aquilo que tem feito nas nossas vidas, nós podemos testemunhar a cada dia mais tão grande, bondoso e misericordioso nosso Deus ao qual servimos. Amém? Eu te peço a todos na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês grandemente e que vocês sejamos em Cristo novas criaturas. Amém? Glória a Deus.